Sempre achei que conhecia meu marido melhor do que qualquer pessoa. Depois de 12 anos juntos, pensei que não existissem segredos entre nós. Mas naquele dia, tudo começou a mudar. Ele chegou sério, com aquele olhar calculista que eu já tinha visto outras vezes, mas que sempre preferi ignorar. Disse que havia um problema grande com a Receita Federal. Explicou que havia uma forma de resolver, mas para isso a empresa teria que ficar no nome de apenas uma pessoa. Falou com tanta confiança, como se estivesse me oferecendo a solução mais lógica do mundo. A proposta era absurda. Precisávamos nos divorciar. Segundo ele, assim conseguiríamos zerar os impostos e evitar que a firma quebrasse. Garantiu que depois que tudo se acalmasse, iríamos casar novamente, como se nada tivesse acontecido. Disse que era apenas um truque burocrático, sem impacto real na nossa vida. Eu não gostei da ideia. Sentia um desconforto no peito, um pressentimento ruim. Mas ele falava como um homem seguro, alguém que sabe o que faz. E eu quis acreditar. Passei anos apoiando cada decisão dele, abrindo mão de minhas próprias vontades para facilitar o caminho do nosso casamento. Se ele dizia que era a única saída, quem era eu para duvidar? Assinei os papéis. Nem questionei quando percebi que, nos documentos, havia uma cláusula dizendo que eu renunciava não só à minha parte da empresa, mas também a qualquer direito sobre o nosso apartamento. Ele parecia apressado, disse que não havia tempo para corrigir, que o prazo estava acabando. Naquele momento, minha maior preocupação era salvar a empresa. Acreditei que, ao fazer isso, estava salvando também a nossa vida juntos. Os dias seguintes passaram num ritmo estranho. Ele parecia mais leve, mais tranquilo. Eu esperava ansiosamente pelo dia em que voltaríamos ao cartório para assinar um novo casamento. Quando toquei no assunto, ele apenas sorriu e disse que estava ocupado demais. Prometeu que falaríamos depois do fim de semana. Quando chegou o sábado, ele propôs uma viagem. Achei que fosse um gesto de carinho, um momento para ficarmos juntos, longe de tudo. Preparei minha mala com entusiasmo, imaginando um lugar tranquilo, perto da natureza. Saímos cedo. Eu, perdida nos meus pensamentos, mal percebi para onde estávamos indo. Depois de algumas horas, o carro parou. Não havia resort, nem praia, nem pousada charmosa. Apenas uma rua de terra, casas antigas e um silêncio pesado. Foi então que percebi. Ele descarregava minhas malas no acostamento. Entregou-me um envelope com meus documentos e a escritura de uma pequena casa velha. Disse que aquele era meu novo lar, que era melhor eu me acostumar, pois não tinha mais lugar na antiga casa. Agora ele iria morar lá com outra mulher. E para piorar, deixou uma ameaça velada para que eu não tentasse voltar. Fiquei parada, sem entender como tudo havia desmoronado tão rápido. Vi o carro se afastar enquanto meu coração batia no ouvido. Dei alguns passos, tropecei, caí na lama e senti as lágrimas se misturarem com a sujeira no meu rosto. Não sabia se chorava de raiva, de dor ou de humilhação, mas no fundo, algo dentro de mim começava a acordar. Eu ainda não sabia, mas aquele seria o dia em que minha vida mudaria para sempre. Fiquei alguns minutos parada, tentando entender onde estava. As casas ao redor eram antigas, algumas com paredes descascando, cercas tortas e jardins tomados pelo mato. O silêncio era quebrado apenas por um ou outro cachorro latindo ao longe. Puxei minhas malas para mais perto da pequena casa que, segundo o documento, agora era minha. A porta rangeu ao abrir, revelando um interior empoeirado, com cheiro de mofo. O chão estava coberto de folhas secas e pedaços de madeira, como se ninguém tivesse vivido ali há anos. Lá fora, o barro grudava nos meus sapatos. Tentei dar alguns passos, mas escorreguei e acabei caindo de novo. Dessa vez, uma vozinha infantil me chamou de volta à realidade. Era um menino de uns 5 anos me olhando com um ar sério, como se quisesse dizer que eu estava errada em me sujar daquele jeito. Respondi com um sorriso cansado e ele, com naturalidade, contou que também caía muito ali.
Antes que pudesse perguntar mais, uma voz masculina ecoou, repreendendo-o por falar com desconhecidos. Virei o rosto e vi um homem alto, de expressão fechada, olhando-me com desconfiança. Ele fez um comentário insinuando que eu estava bêbada, o que me irritou profundamente. Entrei na casa decidida a não chorar. A raiva me dava energia. Encontrei algumas roupas limpas na mala e comecei a lavar as sujas no balde, usando água fria do poço no quintal. Enquanto esfregava o tecido, observei cada canto do terreno. Havia entulho, mato alto e uma cerca quase caindo. O trabalho seria enorme, mas não impossível. Pouco tempo depois, ouvi batidas na porta. Era o mesmo homem de antes, agora mais calmo, acompanhado do menino. Pediu desculpas, explicou que o filho se metia em confusões e que tinha reagido por impulso. Contei que também havia exagerado e o clima ficou menos tenso. Perguntei se ele sabia acender o fogão a lenha. Ele desapareceu por alguns minutos e voltou com lenha seca. Em pouco tempo, o som agradável da madeira queimando encheu a casa, levando embora o cheiro de umidade. Achei até um bule relativamente limpo e preparei chá. Sentada à mesa improvisada, percebi que tinha mais forças do que imaginava. Lembrei-me de algo importante, minhas economias, guardadas no banco há anos. Quase 5 anos poupando para comprar um presente para o meu ex-marido, um barco que ele nem sonhava que eu estava planejando. Agora aquele dinheiro não seria gasto com ele, seria investido em mim. Olhei pela janela, para a rua de terra, e pensei, se eu for capaz de transformar esta casa, talvez possa transformar também minha vida. E pela primeira vez desde a manhã, senti um fio de esperança. Na manhã seguinte, acordei com o som distante de um motor. Quando saí para o quintal, vi uma caminhonete estacionando na frente do portão. 2 homens desceram, carregando pranchetas de usando coletes de uma empresa de materiais de construção. Reconheci imediatamente. Eram fornecedores com quem eu costumava negociar quando ainda trabalhava na empresa que agora estava nas mãos do meu ex-marido. Eles me cumprimentaram com surpresa. Disseram que tinham recebido, no dia anterior, um pedido enorme e sem sentido vindo de Valério. Riram, dizendo que nunca tinham visto algo tão mal planejado. Perguntaram se eu sabia o que estava acontecendo. Eu contei, com um sorriso irônico, que Valério tinha ficado com a empresa e eu com aquela casa. Enquanto conversávamos, reparei que alguns vizinhos se aproximavam, curiosos. Havia uma mistura de desconfiança e interesse nos olhares. Eu não perdi tempo. Perguntei aos fornecedores quanto custaria arrumar a rua de terra, nivelar, colocar cascalho e torná-la transitável até mesmo nos dias de chuva. Eles calcularam rapidamente e me deram um valor aproximado. Peguei papel e caneta, perguntei aos vizinhos quantas casas havia na comunidade. Fizemos a conta juntos. Se cada morador contribuísse com uma pequena quantia, a obra poderia começar imediatamente. No começo, todos ficaram calados, surpresos com minha proposta direta. Mas um dos homens comentou que fazia sentido, afinal era um investimento para todos. Outra mulher acrescentou que já havia perdido oportunidades de trabalho porque o carro atolava na saída da vila. Aos poucos, percebi que as pessoas estavam começando a se animar. Os fornecedores, antes de ir embora, disseram que se eu decidisse abrir um negócio similar ao que eu administrava antes, eles topariam trabalhar comigo e ainda me ofereceriam condições especiais para começar. Quando eles partiram, fiquei parada na frente de casa olhando para a rua. Era como se, de repente, eu tivesse voltado a ter controle sobre alguma parte da minha vida. Pela primeira vez em muito tempo, não era apenas uma espectadora. Eu estava agindo. As semanas seguintes foram intensas. Eu mal reconhecia a mulher que via no espelho todas as manhãs. Meus dias começavam cedo, com o barulho do poço enchendo baldes, o cheiro de madeira queimando no fogão e a satisfação de ver pequenas mudanças ganhando forma. O quintal, antes sufocado pelo mato, agora tinha canteiros de flores simples mais coloridas. A fachada, pintada de branco, refletia a luz do sol. E, talvez o mais importante, a rua, que antes era lama e buracos, estava firme e nivelada,
resultado do esforço coletivo que eu mesma havia iniciado. A comunidade começava a mudar também. Os vizinhos, antes fechados e desconfiados, agora trocavam cumprimentos calorosos e ajudavam uns aos outros. Pequenas reformas surgiam aqui e ali. Crianças brincavam com liberdade, correndo de uma casa para outra. Era como se todos tivessem decidido, juntos, que aquele lugar merecia mais do que apenas sobreviver. Foi num final de tarde, quando eu regava as plantas da horta, que ouvi o som familiar de um motor desacelerando diante do portão. Não precisei olhar para saber. Era ele, Valério. O carro parou e ele ficou sentado por alguns segundos, como se estivesse tentando assimilar o que via. Quando finalmente desceu, olhou em volta com a expressão de quem não entende onde está. No lugar da casa velha e decadente, encontrou uma construção renovada, com varanda decorada, cortinas limpas nas janelas e um quintal organizado. O portão, antes enferrujado, agora brilhava com a nova pintura. Ao redor, a rua mostrava-se firme, coberta de cascalho, sem vestígios da lama que ele certamente lembrava. A confusão no rosto dele se misturava com algo mais difícil de disfarçar. Aproximou-se e tentou falar num tom neutro, perguntando como eu havia conseguido manter contato com os fornecedores e convencê-los a trabalhar comigo. Olhei diretamente nos olhos dele, sem pressa. Disse que tudo estava exatamente como combinado no dia em que nos separamos. Eles agora trabalhavam exclusivamente comigo. Não acrescentei mais nada. Não precisava. Ele deu um passo mais perto, como se quisesse insistir. Mas antes que pudesse continuar, senti a presença firme ao meu lado. Era o vizinho, o pai do menino que eu conheci no meu primeiro dia ali. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse calmamente que talvez fosse melhor Valério ir embora. Houve um instante em que pensei que ele iria responder, mas em vez disso, voltou para o carro. Partiu rápido demais, como se quisesse deixar a cena para trás. Fiquei parada, observando o pó levantado pelos pneus desaparecer no ar. E percebi com uma clareza quase dolorosa que não havia mais medo em mim. O que restava era força. Eu não era mais a mulher que ele abandonou na beira da estrada. Depois da visita de Valério, senti como se tivesse fechado um ciclo. Não havia mais nada nele que pudesse me ferir. Eu estava ocupada demais construindo algo que finalmente era só meu. O movimento na vila aumentava cada semana. A estrada nova trouxe mais carros, fornecedores e até oportunidades de trabalho para os vizinhos. As crianças iam para a escola sem voltar cobertas de barro, e as casas começaram a ganhar cores e reformas. Eu, por minha vez, dei um passo além. Com a ajuda dos antigos parceiros comerciais, abri uma pequena empresa de materiais de construção e reformas. No início funcionava no quintal, com um depósito improvisado, mas a demanda cresceu rápido. Eu já conhecia os clientes, sabia negociar e, acima de tudo, havia reconquistado minha autoconfiança. Em pouco tempo, minha casa tornou-se um ponto de referência. Gente vinha não só para comprar, mas também para pedir conselhos sobre obras e melhorias. O vizinho, que me ajudou no primeiro dia, passou a trabalhar comigo, e seu filho corria alegre pelo quintal, como se aquele fosse um segundo lar. Alguns meses depois, enquanto organizava papéis no escritório, encontrei a pasta com o antigo projeto do barco que eu ia dar de presente a Valério. Sorri sozinha. Agora aquele sonho não tinha mais dono. Ou talvez tivesse. Eu. E se um dia eu comprasse esse barco, não seria para agradar ninguém, e sim para comemorar a minha própria liberdade. Naquele fim de tarde, sentei-me na varanda, olhando o sol se pôr atrás das montanhas. A estrada brilhava com um último reflexo dourado do dia, e as vozes das crianças ecoavam ao longe. Respirei fundo e senti uma paz que há muito tempo não conhecia. Eu havia chegado ali com as mãos vazias e o coração despedaçado,
mas naquele momento sabia que tinha tudo. O tempo passou e a vida seguiu seu curso. A vila, que um dia foi esquecida, agora era viva e cheia de histórias. As crianças que brincavam na rua cresceram e muitas lembravam que a mudança começou com uma mulher que chegou sozinha, com malas, na beira da estrada. Às vezes, ainda encontrava o olhar curioso de quem queria saber como tudo aconteceu. Eu sorria, mudava de assunto, não porque não quisesse falar, mas porque sabia que minha história não era sobre o que perdi, e sim sobre o que encontrei. Aprendi que liberdade não é um presente que alguém pode nos dar, é algo que construímos dia após dia, com escolhas, coragem e a certeza de que merecemos mais. Naquele lugar, com as mãos cheias de terra, tinta e sonhos, eu não apenas reconstruí uma casa, reconstruí a mim mesma. E toda vez que o sol se põe atrás das montanhas, iluminando a estrada que um dia foi lama, eu sei que aquele pôr do sol pertence a mim e ninguém pode tirá-lo.